A Deus até aqui nos ajudou o Senhor e Ele nos concede essa nova e rica, preciosa oportunidade de compartilhar desta palavra que tem poder de mudar a nossa vida para o melhor, que tem poder de gerar paz em meio à guerra, que tem poder de trazer a cura no lugar da enfermidade, de trazer a alegria no lugar da tristeza, a libertação no lugar da prisão. Essa palavra tem poder, um poder sobrenatural, de transformar a nossa vida como da água para o vinho, totalmente diferente e para melhor. Realmente essa palavra não volta vazia. E assim como ela tem mudado a minha vida, o meu desejo é que ela mude também a sua. E eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Marcos, capítulo 7, onde fala sobre o combate. Não combate na carne, mas o combate de Jesus contra a religiosidade dos líderes naquela época. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, se reuniram a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, sem antes lavar as suas mãos. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E aí vem Jesus, sempre com uma boa resposta. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, seus falsos, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de colocar de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Não há nada fora do homem que nele entrando o torna impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação desta parábola. E então o Senhor Jesus, ele veio lhe responder: será que vocês não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre dentro do corpo do homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e logo é iluminado pelo seu corpo. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Versículo 20, e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, porque do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a loucura. Todos esses males vêm de dentro e o tornam impuro. Quando se fala de coração do homem, se fala da mente, porque coração não pensa, coração não raciocina, coração não faz planos, coração não. Coração é um grande músculo, um órgão que bate 24 horas para bombear sangue para todo o corpo. Compara o coração porque tem a ver com sentimentos, porque quando você fica emocionado parece que vem tudo para cá, né?
Ele acelera, ou às vezes está triste, parece que ele vai parando de bater, ou parece que dá aquela dor no peito, aí a pessoa fala, nossa, meu coração está doendo tanto, mas é por quê? Por causa de alguma decepção que ela sofreu, que ela tomou. Então é por isso que aqui fala que o que contamina o homem não é o que você come, a não ser que você come uma comida contaminada, envenenada, aí sim vai passar muito mal se não vier a óbito. Ou então se não orar e o Senhor der o livramento, porque o Senhor dá. Mas o que contamina o homem é o que sai de dentro da sua boca. Por quê? Porque está guardado na sua mente. É o que a Bíblia chama de coração. Mentira, falsidade, vingança, ciúme, raiva, inveja, traição, pornografia, ganância, avareza, adultério, vícios, orgias, mentiras, desejo de furtar, cobiça, vaidade. Isso tudo sai daqui. É isso que contamina a pessoa. Muitas vezes por fora a pessoa parece ser uma coisa que por dentro ela não é. É por isso que Jesus falou, o povo me honra com os lábios, só da boca para fora, porque o seu coração está totalmente longe de mim. E o que chama a atenção do Senhor é um coração quebrantado e contrito. Nós devemos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, com aquilo que está aqui dentro. Isso é tão sério que Jesus Cristo, ele fala que só de um homem olhar para uma mulher e desejá-la, já adulterou. Não precisa estar com ela, não precisa dar cabo, chegar às vias de fato no ato sexual. Só dele olhar e desejar, já adulterou, já traiu. Isso é muito sério. Tem pessoas que com a mente elas são capazes de matar. Elas geram, é como a palavra fala que os homicídios, ela gera morte. Existem milhares e milhares de pessoas que, se pudesse abrir a sua mente e fazer um raio-x dos seus sentimentos, é como um esgoto a céu aberto. Eu acho isso até mesmo pesado de ser comparado. Mas o Senhor Jesus comparou os religiosos da época como sepulcro caiado. Por fora estava bonitinho, um cal passadinho, né, fechadinho, mas por dentro havia mau cheiro, podridão, morte. O Senhor, ele quer fazer um check-up do nosso coração. Enquanto muitas pessoas estão ligadas a rituais, a cerimônias, a tradições como eram eles aqui naquela época, tudo bem, né, gente? A gente tem que lavar a mão para comer, mas eles não tratavam isso como questão de higiene. Era uma cerimônia. Quem não fazia isso estava quase excluído do rol da época deles lá. Mas Jesus fala, enquanto vocês estão apegados a tradições de homens, vocês estão deixando de lado a palavra de Deus. Pessoas que na época de Jesus deixaram de seguir Jesus com medo de ser expulso da turminha, com medo de ser expulso da liderança, com medo de ser expulso dos templos. Mas importa agradar a Deus. O que adianta você agradar a todo mundo e não agradar a Deus? Você ser elogiado por todos e for desprezado por Deus. Eu gosto muito desse exemplo porque hoje em dia muitas firmas pregam a foto dos seus funcionários na parte principal da loja. Funcionário com aquele sorrisão lá escrito embaixo, destaque do mês. Mas o que adianta ser o destaque do mês na firma se não chamar a atenção de Deus? Ter o nome na calçada da fama se não estiver com o nome escrito no livro da vida. Enquanto você se preocupa em agradar mais a pessoas, infelizmente, você pode estar desagradando a Deus. A palavra fala que a presença do Espírito Santo ela pode chegar à extinção em nossas vidas. Extinção, vou dar um exemplo. A onça pintada está entrando em extinção. Tinha 1000
1000 onças pintadas. E aí o pessoal começou a matar para fazer roupas, por pura vaidade. Aí foi baixando o número, existe apenas 800 da espécie, existem apenas 600. Hoje existem apenas 400 onças pintadas no mundo, existem 100. Infelizmente só existem 90 onças pintadas no mundo, existem 30. Existem apenas 10 onças pintadas no mundo. Existem apenas 2 onças pintadas no mundo. Até chegar ao ponto de acabar. Por quê? Porque entrou em extinção. A palavra fala, não extingais o Espírito Santo de Deus. A nossa atitude afasta o Espírito Santo. Agora para pensar, o Espírito Santo dá paz, alegria, mansidão, longanimidade, temperança, bondade, coloca amor. E se a gente não tiver o Espírito Santo, como é que a gente vai viver sem ser manso nesse mundo? Como é que a gente vai viver sem mansidão? No casamento, na família, no trânsito, no trabalho. Como é que se consegue conviver sem paz nesse mundo do jeito que ele está? E sem alegria? Como viver sem temperança, sem domínio próprio nesses dias? Como viver sem amor? Sem o Espírito Santo de Deus? Não tem como viver. Não é à toa que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele estará com vocês todos os dias. Ele consola, Ele conforta, Ele sustenta, Ele fortalece. Ele é amigo. Ele intercede por nós, nós não sabemos orar como convém. Ele colhe a nossa oração do jeitinho que a gente faz e leva para Deus. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele traz a palavra do Senhor à nossa mente, ele nos faz lembrar, ele nos dá coragem, ele nos dá autoridade, poder e ousadia para lutar no mundo espiritual, para resistir ao diabo. Ele nos prepara para a batalha. Da armadura de Deus, a palavra fala que a Bíblia é a espada do Espírito. Como que nós vamos guerrear nesse mundo sem essa espada? O que adianta agradar o mundo inteiro e não agradar aquele que nos deu a vida? Que nós possamos colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. Tem gente que se mata por causa de ensinamentos malignos, por causa de doutrinas de homens. Ao invés de você primeiro ouvir o que ele falou, o que o homem criou, o que o homem colocou, é uma lei. Primeiro aqui, ó. Aqui. É primeiro aqui. Aqui é uma palavra de vida eterna. E essa palavra te dá sabedoria para viver aqui e te prepara para viver a eternidade. Nós não vamos sair quebrando as leis de forma alguma. O Senhor levantou as autoridades e as leis, algumas, né? Porque hoje, infelizmente, não são todas, mas algumas são para o nosso próprio benefício. A gente não vai se rebelar. Mas primeiro a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Busque direção e discernimento na palavra de Deus. Enquanto tem muita gente aí perdendo a vida, defendendo bandeira de homens, fique com a palavra. Ela te transforma, ela te liberta. E através do conhecimento da palavra, você é cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus. E a sua fé é renovada, a sua fé é restaurada. E você se torna uma pessoa mais viva, acesa, ligada. Porque Jesus nos chama para ser luz, ser sal. E esse é o desejo do meu coração. Que você seja iluminado pela palavra. Que ao invés de você colocar o homem no topo da sua vida, coloque a palavra de Deus. E ela vai te mostrar se aquilo que o homem fala realmente é o melhor para você.
A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho e ela nos instrui em tudo aquilo que nós devemos fazer. Amém? Vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que nos dê coragem, nos dê a direção dentro dessa palavra, porque essa palavra, ela com certeza nunca vai nos jogar no abismo, mas ela vai nos livrar do abismo, que muitas vezes parece com um paraíso, mas no final não é. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta palavra. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, são levadas, ó Pai, por qualquer ensinamento, qualquer filosofia, qualquer vã doutrina e se esquece de que a única sã doutrina que existe é a sua palavra, verdadeiramente lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a sua palavra. Poderosa, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra tão fundo no coração do homem que ela separa junta de medula, alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Meu Pai, quantas pessoas estão preocupadas com coisas, se matando por coisas, perdendo as suas vidas por coisas, e se esquecendo de guardar o seu coração, para que o seu coração seja limpo, irrepreensível e agradável ao Senhor. A tua palavra fala que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resistirá. E é isso que o Senhor procura. Aquele que te adora em espírito e em verdade, com um coração sincero e limpo. Não em relação às cerimônias, a tradições que os homens impõem. Nos ensina, Deus, a tirar limpo, tudo a limpo dentro da sua palavra. Nos ensina a ouvir de tudo e reter somente o que é bom. Guarda a nossa mente, guarda, Senhor, as entradas das nossas vidas, ó Pai, do nosso coração, Senhor. E que possamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o entendimento para essa palavra. E nos dê uma fé viva, poderosa, uma fé inabalável. E que acima de tudo, nós possamos agradar ao Senhor. Porque tem muitas pessoas perecendo, porque se importam em agradar mais aos homens. E como Pedro disse, diante dos religiosos da época, de toda a liderança daquele governo da época, mais importa agradar a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Eu te agradeço por esta palavra e que o nosso coração esteja voltado, alicerçado, enraizado nesta palavra. Eu te agradeço e eu te peço, continue conosco, nos dando fé e coragem todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê coragem para tomar as decisões certas. Nunca faça nada pela cabeça dos outros ou de cabeça quente, mas busque conselho na palavra. Deus sempre tem uma palavra certa para você. Amém?